Olá, vamos estudar agora a velocidade média do corpo. De forma bem simples, estamos lidando aqui com a velocidade média de percurso do corpo, definida, portanto, como a medida da rapidez desse corpo. Tá? Essa velocidade média, portanto, será a distância que o corpo percorre, a distância que o móvel percorre no decorrer do tempo. E aí vem aquela equação famosa, que velocidade média vai ser então ΔS. Desse ΔS vai significar para a gente aqui uma distância percorrida em um determinado intervalo de tempo. Outra definição interessante é a de velocidade instantânea do corpo. Note que velocidade instantânea ela será igual ao limite de ΔS sobre ΔT quando o tempo tende a zero. O que isso significa, professor? Você precisa realizar esse cálculo? Você não vai precisar realizar esse cálculo. Isso é um recurso de matemática do ensino superior. No entanto, você precisa saber o significado disso. A velocidade instantânea é a mesma velocidade média, calculada da mesma forma, só que para um tempo muito pequeno, para um instante. Então, ela é a velocidade naquele instante. Uma boa aproximação disso é a gente dizer que é aquela velocidade no momento que você olha, por exemplo, ali para o velocímetro do carro. Tá? Então, o carro ele pode estar se deslocando entre um ponto e outro, por exemplo, que a distância é de 100 quilômetros. Tá? E esse carro, em um determinado momento, você pode observar que ele tem uma velocidade de 20 quilômetros por hora. Em determinado momento, ele fica em repouso. Em outro momento, ele vai ter uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Em outro momento, ele pode ter uma velocidade de 120, 130 quilômetros por hora. Mas isso é tudo a velocidade instantânea do carro. No entanto, se esse carro andou 100 quilômetros e ele fez isso em uma hora, a sua velocidade média será de 100 quilômetros por hora. Mas em cada instante, ele teve uma velocidade diferente. Espero que tenha ficado claro. Agora vamos à unidade de medida. Já adiantamos que uma forma de calcular a velocidade é em quilômetro por hora. Ora, é uma distância, e aí a gente mediu essa distância em quilômetro, percorrida em um tempo. Medindo o tempo em hora, temos que a velocidade será dada em quilômetros por hora. Mas a gente pode dizer que 1 quilômetro ele vale 1000 metros. Então, transformando aqui 1 quilômetro em 1000 metros. E uma hora, elas são 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, uma hora em segundos é 60 vezes 60 segundos. Quer dizer que 1 km por hora são 1000 metros divididos por 3.600 segundos. Se eu ando com a vírgula aqui em cima, 3 casas para a esquerda fica 1, e 3 casas para a esquerda embaixo também, não vai alterar a divisão, vai ficar 3,6. Portanto, 1 km por hora é 1 metro dividido por 3,6 segundos. Quer dizer, 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ora, 1 km por hora, então, é 1 dividido por 3,6 em metros por segundo. Significa dizer que 2 km por hora vão ser 2 dividido por 3,6 metros por segundo. 100 km por hora vai ser 100 dividido por 3,6 metros por segundo. Quer dizer, sempre que a gente quer sair de uma velocidade que está escrita na unidade de quilômetros por hora e transformar essa velocidade para a unidade de medida metros por segundo, que é o que a gente utiliza no sistema internacional, a gente vai dividir esse valor de velocidade por 3,6. Agora, olha, já que 1 km por hora é 1 metro dividido por 3,6 segundos, como colocamos aqui, ó, esse 3,6 que está dividindo 1 metro, eu posso passar ele multiplicando. Quer dizer, então, que 1 metro por segundo vai ser igual a 3,6 km por hora. Se 1 metro por segundo são 3,6 km por hora, então 2 metros por segundo vai ser 2 vezes isso aqui. Vai ser 7,2 km por hora. 10 metros por segundo, então, vai ser 10 vezes 3,6. Vão ser 36 km por hora. Significa dizer que sempre que queremos agora passar a nossa unidade de medida de metros por segundo para quilômetros por hora,
Basta multiplicar por 3,6. Mais um conceito que precisamos entender é o conceito de movimento progressivo ou movimento retrógrado, tá certo? Então, vamos aprender isso com dois exemplos. Temos que o corpo ele tem o seu espaço aqui inicial, a gente chamou esse aqui de nossa origem dos espaços, nossa referência, S igual a zero. Quer dizer, inicialmente ele está aqui, ó, cada quadradinho vale 1 metro, ele está em menos 1, menos 2 metros. E no momento final ele está em 1, 2, 3 metros. Se eu estou dizendo que o intervalo de tempo que ele levou para vir daqui até aqui foi de 2 segundos, como é que a gente calcula a velocidade média? Vai ser ΔS sobre ΔT, ΔS, a variação desse espaço S final menos S inicial sobre ΔT. Então, vai ser 3 metros que ele tem no final menos o que ele tem no início. No início é menos 2 metros sobre o tempo que é de 2 segundos. Aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Então, vai ficar 3 mais 2 metros. Quer dizer que a velocidade média será de 5 metros sobre 2 segundos. Portanto, nossa velocidade média será de 2,5 metros por segundo. Notamos aqui que o corpo tem uma velocidade positiva. Ora, o corpo ele está se movendo aqui no mesmo sentido que arbitrariamente escolhemos como sentido positivo de nossa trajetória. Então, sempre que o corpo está se movendo no sentido que arbitrariamente escolhemos como sentido positivo de nossa trajetória, estaremos diante de um movimento progressivo. Quer dizer, então, professor, que quando o corpo se move agora no sentido contrário àquele que arbitrariamente chamamos de positivo, esse movimento, então, será agora retrógrado. Vamos por exemplo. Esse corpo ele inicia em um S igual a 1, 2, 3 metros e ele termina no S igual a zero. Se isso acontece no tempo de 3 segundos, vamos calcular a velocidade média. Ela continua sendo ΔS sobre ΔT, S final menos S inicial sobre ΔT. Então, a velocidade média vai ser o final, que é zero, menos o inicial, que é 3 metros sobre 3 segundos. Então, a velocidade média será menos 3 metros sobre 3 segundos. Nossa velocidade média será igual a menos 1 metro por segundo. E aqui temos que a velocidade ela vai ser sempre negativa, quer dizer que o corpo está se movendo no sentido contrário àquele que escolhemos como sentido positivo da nossa trajetória. Esse movimento a gente chama de retrógrado. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula, onde vamos estudar aceleração.